Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo dos Anjos, que nesse momento preside a sessão, aos colegas que ainda estão presentes aqui no plenário. A situação do país, ela é gravíssima e todo mundo sabe disso, né? Agora, todos os dias, eu sou questionado, desde encontrar um vizinho no elevador, quando estou chegando em casa, ou quando vou à feira aos sábados, ou vou ao supermercado, ou nas redes sociais, as pessoas estão sempre me questionando. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Como vai ser 2018? Eu gostaria muito de ter essas respostas muito claras para as pessoas. Infelizmente, eu não as tenho. Mas precisamos continuar fazendo algumas reflexões e tendo que ter algumas ações no sentido de ajudar a construir, ou melhor, reconstruir esse país. Eu vejo que, e tenho dito isso sempre, as instituições brasileiras, de uma forma geral, salvo algumas exceções, parece-me que elas não entenderam o que está acontecendo e continuam chamando a população de idiota. Ontem, o discurso do presidente Michel Temer, ao tentar se defender, atacando o Procurador-Geral da República, foi patético e, ao mesmo tempo, um discurso que chamou a nação de burra, porque querer desviar a atenção, querendo macular o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral, como se ele estivesse sob suspeita e não o próprio presidente, é uma forma ardilosa de tentar desviar a atenção e sim chamar a população de burra, e dizendo que aquelas provas, aquelas gravações não passam de ficção. Ora, então as pessoas são imbecis, não são capazes de entender o que aquelas gravações estão dizendo, e ainda que aquelas gravações não dissessem absolutamente nada, como um presidente da República recebe na calada da noite, sem agenda marcada, sem a pessoa se identificar, recebe no palácio uma pessoa que ele mesmo depois vai chamar de bandido e tal, ele não sabia o que estava fazendo. É claro que isso gera um descrédito à população como um todo e a gente fica cada vez mais desacreditado em tudo. Mas eu tenho dito o tempo inteiro, e muitas vezes quando as escolas vêm aqui, a gente fala isso para os alunos que vêm aqui, eu falo isso muito nas redes sociais com as pessoas que eu encontro, que ao invés das pessoas agora disserem assim, eu não acredito mais em ninguém, não vou votar mais em ninguém, ano que vem eu não quero nem saber de política, eu tenho nojo de político, tenho nojo de política. Olha, ter nojo da política atual do Brasil é compreensível. Ter nojo da política, a política na amplidão do que essa palavra significa, é impossível. Por quê? Nós temos uma política econômica, uma política educacional, uma política de transporte público, uma política de meio ambiente, ou seja, uma política educacional, uma política de saúde, tudo aquilo que afeta a vida de um cidadão é decisão política. Não há nada que aconteça na sua vida, na vida da sua cidade, do seu país ou do seu estado, que não passe por decisão política. Então, nesse momento, o que a população deveria fazer é o contrário. Dizer assim, olha, esses caras estão roubando o país há séculos, então agora eu vou me aproximar mais da política, eu quero entender melhor como isso funciona, eu quero participar melhor, para que isso não continue ocorrendo. Um dito popular, antigo e repetido à exaustão, diz que só o povo salva o povo. Isso é o ditado mais correto que existe. Por mais que a Operação Lava Jato dê conta de processar, de punir, de prender, se o povo não tiver uma outra reação em relação a tudo isso e não tiver um outro comportamento de acompanhar mais os políticos, de cobrar dos políticos, nada disso será modificado, porque esses corruptos serão presos e outros virão depois. Então, hoje, o que a gente precisa urgentemente é fazer com que a população se anime a fazer a parte dela, que é cobrar cada vez mais dos políticos, vigiar cada vez mais os políticos, entender cada vez mais essa relação promíscua que existe entre Congresso Nacional, Executivo, Legislativo, Judiciário, e essas relações promíscuas se repetem aqui no Estado também.
Entre Tribunal de Contas, governo, Ministério Público, Tribunal de Justiça e por aí vai. Só me concede uma parte? Só um minutinho. Nós precisamos urgentemente fazer com que a população entenda que se ela não fizer isso, nada será mudado. Não adianta acreditar que, olha, ano que vem é 2018, então vai aparecer um Messias, né, que a gente vai votar nele e ele vai redimir a gente de todos os problemas. Ou nós encaramos isso de frente e a gente convence a população a participar mais disso, ou nada será mudado. Agora, o que eu tenho dito, os agentes públicos, sobretudo os políticos, eles precisam coadunar o discurso com a ação. E eu sempre repito isso, deputada Eliana. Paulo Freire, que talvez tenha sido um dos maiores intelectuais da história desse país, um educador reconhecido nos 4 cantos do mundo, num dos seus textos ele diz: o discurso e a prática têm que ir se aproximando até que as duas coisas sejam uma coisa só. E no Brasil, na maioria das vezes, você vê o discurso indo para um lado e a ação para outra. E a população, ela não acredita mais nisso. Então não adianta nada você aparecer para o público e dizer assim: olha, gente, nós precisamos de uma nova política, precisamos de reforma, de novos políticos. Mas ali atrás nada muda. É como os partidos políticos hoje. Você nota os partidos políticos falando em reformas políticas. Ótimo. Todo mundo sabe que nós precisamos de reformas políticas. Agora, todo mundo sabe que o Congresso Nacional atual não tem condições morais, não reúne condições morais para fazer reforma de tipo algum. Quanto mais uma reforma política, que seria, obviamente, casuística e politiqueira. E se os partidos políticos estivessem efetivamente dispostos a uma reforma, eles começariam se autorreformulando. Começaria a sua reforma de dentro dos partidos. Ou seja, então os partidos nesse momento, e a maioria tem grande parte dos seus dirigentes envolvidos, encalacrados em denúncias, já presos ou condenados ou já investigados, que então os partidos viessem a público para a sociedade e dissessem: olha, nós erramos e erramos muito, agora nós estamos expulsando A, B ou C do nosso partido, e eu incluo o PSDB nisso, que passou da hora de ter expulsado o Aécio Neves, e vir à tona e dizer isso muito claramente, e mostrar para a população através das ações: ó, nós erramos muito, agora nós estamos começando de novo, nós vamos expulsar dos nossos quadros todos os envolvidos com corrupção, e vamos fazer um pacto de moralismo, de republicanismo, de ética com a sociedade. E isto faria então a população acreditar novamente nos partidos. Agora, dizer que eu defendo a moralidade, que eu defendo uma nova política, que eu defendo a ética, o republicanismo, mas aí eu defendo aqueles bandidos que estão dentro do meu partido, ora, a população não é idiota. Michel de Certeau, um grande pensador francês, ele tem um ótimo texto cujo título é: não devemos tomar o outro por idiota. Por mais que a população brasileira tenha uma baixa escolaridade, é muito óbvio que ela consegue entender, porque são 517 anos de enganação. Então esse é um momento, deputada Eliana, de se mostrar à sociedade que o discurso e a prática têm o mesmo sentido. Ou do contrário, a gente não vai ver melhorias. Alguém escreveu, eu não sei quem, numa época, que um povo, ele aguenta muita coisa por muito tempo, mas não aguenta tudo o tempo inteiro. Se diz que a população brasileira é muito pacífica. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela. Mais de 100 pessoas já morreram em manifestações e não sei mais o quê. Então, e quando é que isso vai passar a acontecer no Brasil? A paciência do brasileiro vai se esgotar em que momento, e quando se esgotar, o que vai ocorrer? Porque se brinca com a cara do povo o tempo inteiro. Então, eu gostaria de dizer para aqueles que nos ouvem nesse momento, que assim, nós temos que ter esperança sim. Esse país tem jeito sim, é um país maravilhoso, é um país riquíssimo, é um povo valoroso, porque não há de se dizer que um povo que trabalha por R$940 por mês é um povo preguiçoso. E, deputada Eliana, a gente estuda muitas vezes a história de vários países que talvez não passaram nesse buraco de corrupção que nós estamos passando hoje. Mas nós não estamos em guerra, então você imagina quando terminou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, no Japão ou na Europa, como as pessoas vendo as suas famílias destruídas, suas cidades destruídas, pensaram em reconstruir tudo aquilo. Olha, depende de nós vamos ter que arregaçar as mangas e começar tudo de novo e reconstruir outra vez.
Nós precisamos acreditar que esse país tem jeito, e tem jeito se cada um de nós fizer a sua parte e, ao invés de se afastar da política, se aproximar dela. Desculpa, deputado Freitas, mas eu precisava concluir o meu discurso e o meu raciocínio. A palavra, obrigado, deputado.